Olá, olá pessoal, boa noite, boa noite. Deixa eu chamar a Annelise aqui. Olá, uai, cadê ela? Boa noite, gente, tudo bom? Tô chamando a Annelise, vamos ver. Aí, Ei, Bert, olá, você tá boa? eu tô joia. Não sei se eu tô preparada para o desafio que você me deu, não, mas vamos Tá lá. aqui, com certeza. Ai, tem alguma coisa errada aqui acontecendo que eu não sei. Ai, não, pera, cancela. O quê? Que eu fiz alguma coisa aqui que tem uma abinha aberta. Gente, eu sou péssima para essas coisas, tá? Eu queria saber colocar o filtro. Ah, descobri. Mas aí a minha ficha, né, depois a minha barrinha Não, não isso não. desce. A sua desceu? Tá, gente, fim de dia a gente põe um filtro aí pra ficar mais bonitinha, Filtro legal. pra gente conversar. Oi? Não vai. Esquece o filtro. Ok. Você conseguiu abaixar a barrinha dele? Consegui. A Empurra para minha não baixo. abaixou. Não vai. Enfim, tá bom, Desclica vamos ficar com nele. essa. Ah, mulher inteligente, gente, tá vendo? É por isso que eu convidei essa pessoa para fazer a live de hoje. A gente começa a live séria, técnica, parecendo que é youtuber querendo likes, né? É bom que as pessoas Vamos estão lá, Bert. entrando ainda, poucas pessoas viram essas gafes. Eu comecei com a câmera ligada, né, assim, pra minha bagunça, dei aquela tampadinha básica. Então vamos lá, gente. Vamos Bom, lá. pessoal, a live de hoje é para a gente falar sobre TEA e TDAH, né, em adultos e idosos. Eu abri né, assim, um espaço para pedir sugestões de temas, e aí pediram aqui no Neurotransmissão esse assunto, né, principalmente em TEA, né, em adultos. E aí, obviamente, eu, né, não podia deixar de convidar a Annelise, que é especialista em TEA, para a gente poder conversar um pouco, porque, obviamente, mesmo que a gente vá falar, como vocês vão ver, né, de aspectos aí que envolvem adultos e idosos, esses diagnósticos, eles são, né, assim, do desenvolvimento, eles vêm lá de trás, então isso tudo tem que ser levado em consideração, mesmo que a gente esteja pensando em adultos e idosos, né? E, obviamente, talvez muitos de vocês já tenham ouvido a Annelise falar desses diagnósticos em adultos, né? Eu vim dar a minha contribuição com idosos, mais especificamente, tá? Que a gente também, às vezes, não presta muita atenção nesses detalhes na avaliação de idosos. Então, a gente vai tentar trazer um pouquinho para vocês aí. É um assunto bastante complexo, mas né, vamos tentar aí abordar alguns pontos que chamem a atenção, tá? Para vocês. Então, eu agradeço enormemente quem deu a sugestão, agradeço a Nelise, né, que aceitou o convite pressionado, ao vivo, Ao vivo, né? Como né? negar? A gente tasca logo, tá, gente? Diga, quando vocês quiserem convidar alguém, você taca logo lá no Stories, lá, convidando a pessoa, né? Que aí das duas, uma, ou você passa vergonha porque ela recusou, né? Ou ela fica envergonhada de recusar e aceita, que foi o que aconteceu, então hoje estamos aqui agora. Só por isso que eu tô aqui. Eu fiquei com vergonha de falar não. É, pra...
para a gente poder falar sobre esse assunto. Se vocês tiverem dúvidas ou qualquer, enfim, consideração, comentário que vocês quiserem mandar, etc., vão mandando aí enquanto a gente vai conversando, que a gente tenta ir abordando essas dúvidas e essas considerações, tá bom? Então, acho que vamos começar, Annelise, vamos começar pelo TEA, né, assim, ou pelo TDAH, o que você prefere? Vamos pelo TEI, que eu tô mais fresquinha. Gravei uma palestra esses dias. Ontem, quer dizer. Então vai. Então, assim, Bom, começa com o adulto que eu emendo com o idoso, vai. Acho que vai ser mais fácil. tá. Bom, gente, por que esses temas estão sendo cada vez mais falados, né? O TDAH e em relação ao TEA, adulto de diagnóstico tardio, tá sendo um tema que tem sido muito comentado, busca, mas ao mesmo tempo ainda as pessoas têm muitas dúvidas, sabe? O que aconteceu em relação ao TEA, assim, né? Parte aqui, posição minha e parte também, literatura, clínica, é que com a mudança do DSM-5, né, a gente conseguiu refinar melhor o diagnóstico e pegar os casos leves. Porque quando a gente está falando aqui de diagnóstico, né, principalmente do autismo, mas do TDAH também em adulto e idoso, a gente está falando daquelas pessoas que às vezes passaram a infância toda, a adolescência toda sem o diagnóstico, né? Muita coisa conta, né? Assim, desde a representação social, estou aqui falando um pouquinho, começando com o autismo, né? Desde a representação social que as pessoas têm do que é autismo, de balançar a mão, bater a cabeça na parede, ficar isolado. Só que o que as pessoas às vezes não sabem é que muitos indivíduos com transtorno do espectro do autismo, eles convivem com as pessoas e convivem bem. A questão é a qualidade da interação e a demanda por interação. Não é? Comecei pela parte do núcleo de dificuldade de socialização, né? E aí, até puxando um ganchinho aqui para Laís, foi um caso que nós discutimos. Me chegou uma pessoa, né? Não vou nem falar sexo, de 64 anos. Passou a vida inteira com um diagnóstico de ansiedade, tá? Só que era uma pessoa que tinha o hiperfoco no estudo, acabou indo para a vida acadêmica, né? Se ajustou bem, né? Aí você fala assim, Annelise, então essa pessoa não precisa de diagnóstico. Mas aí fala a psicóloga e não a neuropsicóloga, né? Que, assim, casos leves, eu mesmo sou ansiosa, mas não sou ansiosa em nível hard. Mas qual que é o ponto que a gente não pode menosprezar os perfis leves? A pessoa, de uma forma ou de outra, às vezes acaba dando conta, principalmente quando o contexto contribui, sim, ela acaba dando conta. Mas a pergunta nunca é se eu dou conta ou se eu não dou conta, se o paciente vai dar conta ou se ele não vai dar conta. É qual o custo de dar conta? Exato. Né? Exato. E aí, assim, em relação a essa paciente, ela veio para uma terceira ou quarta avaliação, que ela tinha uma demanda de memória e já achando que estava num perfil demencial, né? E, na verdade, é só um hiperfoco que ela ficou com uma dificuldade da memória e um nível de exigência que aos 64 anos já não consegue executar, já não tem uma memória ou, enfim, funcionamento como alguém de 25. E aí, uma das principais dificuldades que a gente tem desses casos é, como a Laís falou, são transtornos do neurodesenvolvimento. A gente tem que encontrar lá no início do desenvolvimento, né? E aí eu não estou falando nos primeiros anos, mas pelo menos adolescência, características que se justifiquem, né? E aí, em adulto, às vezes você ainda consegue conversar com uma mãe, às vezes você ainda consegue conversar com um irmão, né? Mas em idoso isso é mais complicado, né, Laís? Conversar Então, com a assim, mãe da pessoa de 80 anos. Então, assim, é engraçado porque eu acho que o primeiro ponto que as pessoas têm que passar a olhar, então às vezes as pessoas falam assim, mas qual o propósito, né, de se falar sobre TEA ou TDAH em idosos, né? Exatamente esse é o primeiro ponto. Alguém perguntou aí a questão de ser leve, sim, a Annelise começou dizendo, a maioria dessas pessoas tem quadros leves a ponto de que elas passaram a vida.
elas aprenderam a manejar as dificuldades sem que elas soubessem exatamente que aquilo ali tinha um determinado nome, um determinado padrão mesmo, assim, né, de um perfil que elas pudessem entender por que aquilo ali acontecia. Só que é interessante a gente pensar que essas pessoas acabam procurando atendimento, né, assim, por questões extras, né, seriam mais comórbidas, né? Então a gente acaba vendo essa questão mais periférica, e aí quando você levanta o histórico é que você vai começar a pensar nessa possibilidade, tá? E obviamente que as Uhum. pessoas, né, no caso do idoso, traz sempre aquele discurso assim, eu sempre fui assim, né? Quando começa com esse sempre fui, às vezes pode ser uma visão enviesada que você tem de você mesmo, etc, óbvio, né? E como a Elis falou, eu não consigo voltar na mãe desse paciente, né? Boa parte das vezes eu não vou conseguir voltar. Eu consigo às vezes pegar irmãos mais velhos que possam dizer como que era na infância, o que você se lembra dele na infância, como eram essas características ali no início da adolescência, etc. Mas é difícil e assim, é menos, eu vou dizer, infrequente do que a gente imagina, tá? Não por causa de que não existam esses diagnósticos, que são diagnósticos novos, né? Recentes da década de 90 para cá. Não, né? É porque a gente não aprendeu a olhar para o envelhecimento como algo que é produto de uma vida. Então, isso é uma coisa que eu coloquei na Uhum. palestra também nesse evento, que Brilhou. a gente precisa entender que envelhecer ela é uma soma de produtos ao longo da vida, né? Então, se eu atendo o meu idoso hoje e só pergunto sobre os últimos anos, quando começaram as queixas, né? Então, ele pode ter um histórico, né, do neurodesenvolvimento, que ele vai achar que como ele sempre foi assim, é assim mesmo, tá ok. Uhum. E ele vai te trazer só o que mudou, ou o que ele sente que Uhum. mudou. E aí pode ser alguém com uma dificuldade no neurodesenvolvimento, envelhecendo, entre aspas, tá, gente? Na curva saudável para aquela pessoa, então ela já começa com um pouquinho de dificuldade, mas foi o que ela experimentou a vida inteira. E obviamente, na hora que aquilo Uhum. ali começar a piorar, ela vai começar a sentir mais queixas do que a gente esperaria normalmente, mas isso não necessariamente sinaliza um declínio, né? Assim, não sinaliza um quadro patológico degenerativo para essa pessoa. E aí, acho que a gente tem pouca literatura ainda, tá, gente, desses quadros. Comparado com adulto, quando a gente passa acima dos 60, né, a literatura fica mais Uhum. escassa, principalmente porque os diagnósticos costumam ser retroativos, né? Então a gente Retroativos. aplica, né? A gente aplica diagnóstico tardio mesmo, como se fosse isso, né? E é interessante pensar que essas pessoas, se a gente não entende que o envelhecimento, né, ele é esse produto, essas pessoas são muito confundidas com o comprometimento cognitivo leve, com quadros, né, o transtorno neurocognitivo leve, né, de acordo com o DSM, por terem alterações que na hora que você faz o perfil cognitivo ali, você acha falhas. Mas são Uhum. falhas que acompanharam essa pessoa a vida inteira, né? Então, Uhum. será que cabe esse diagnóstico, né, de comprometimento cognitivo leve? O TDAH é um deles, né, que gera muita confusão. Mas levantar esse histórico é importante, né? Então, voltar aí nesse relato de como era, fazer perguntas objetivas, Uhum. né? Assim, eu não sei se você nota isso, mas na clínica, se a gente deixa muito vago, como a pessoa está acostumada a ser assim, a vida inteira foi Uhum. difícil para ela conviver, ela acha que é normal, né? É normal ser Uhum. difícil conviver com outras pessoas. E quando você faz pergunta de como que é conviver, você fala, ela fala, não é tão fácil, né? Assim, não me sinto à Uma coisa que eu vontade. sempre falo com os meus alunos é assim, ó, não aceite adjetivo. Ah, eu sou meio estranho. Ou há 2 horas atrás, eu sou meio chata. Aí eu ainda brinco, eu falo, fale mais sobre isso. O que você define como chato? Né? Até porque o que ele está chamando de chato, às vezes é um padrão familiar. A gente está falando de perfis que têm uma influência genética familiar, né? Muito grande e que, enfim, aquela pessoa parece que está só seguindo um padrão familiar, mas que às vezes é um padrão familiar clínico, né? Às vezes Sim. não estou falando que todo mundo autista ou todo mundo TDAH, Uhum. mas a gente tem que lembrar que tem os fenótipos ampliados, né? Exato. Só para não esquecer, uma coisa muito interessante que você Fala. falou, alguém de 60 anos hoje nasceu em 1960, né? Assim, em 1960, em relação ao autismo, a galera ainda estava culpando a mãe, que era fria com o menino, né? Eles As eram mães confundidos. geladeira. E para pegar tinha que ser quadros mais graves, que iam ser às vezes confundidos com Com outros deficiência transtornos, deficiência intelectual. intelectual. Exato.
Então, que não é esses casos que nós estamos dizendo, né? Provavelmente Não. esses idosos, eles já chegam para nós dizendo, essa pessoa teve um histórico de atraso mesmo, né? Ele sempre morou com os Uhum, pais, nunca trabalhou, e a gente sabe que essas pessoas que têm esse perfil cognitivo mais comprometido, eles realmente têm um fator de risco bem mais elevado uhum. para demenciar, né? Para desenvolver um transtorno neurocognitivo maior. Mas os quadros leves é que geram um problema para a gente, né? Assim, Uhum. nesse momento da avaliação dessa conduta. Você falou aí dela, de uma paciente, né, se autorrelatar como chata, né? Um dos meus últimos também, que eu peguei, ele se autodenominava do tipo peculiar. Eu tenho interesses e hábitos É sempre. peculiares. Né? Assim, como assim peculiar? Ah, né? E começa, eu gosto de coisas que as pessoas não gostam, ou eu faço comentários que as pessoas me corrigem na mesa, do tipo, oh, a gente não fala isso com outra pessoa. Só que ele viveu a vida assim, né? Uhum. Viveu a vida assim. E aí, aos 37, a ficha caiu que talvez isso não fosse muito normal, sabe? Assim, E pra quem ele. Do tipo, convive com essa pessoa entendeu que às vezes os comentários inconvenientes não é de maldade, e aí no primeiro momento exato. ficou com raiva, mas depois que viu que ele é só sem noção mesmo, Exato, né? exato. Mas aí na hora que você levanta, esse núcleo é pequeno, porque são poucas essas pessoas que tiveram essa postura de dizer, ah, ele é assim mesmo, né? Fulano é assim, né? Então, Uhum. e aí o núcleo é muito pequeno, e aí você começa a levantar essas informações e aí você fala, poxa, né? Assim, peraí, vamos voltar lá atrás. E aí, na hora que você volta lá atrás, você começa a levantar uma série né, assim, de fatores, de evidências, né, para esse ponto. Então, Uma pergunta, aquela pergunta dos. Ah, desculpa, te cortei. pode ir, pode ir. Não, a pergunta sobre os casos leves, né, é que se eles desenvolvem um padrão para conviver. É, eles entendem muitas coisas, eles abstraem regras do mundo e, eventualmente, eles entendem que algumas coisas são mais eficientes, né? E eles passam a reproduzir mesmo que não faça sentido. Um paciente, sexo masculino, mais de 35 anos, me procurou com um diagnóstico de depressão, tá? E tudo começou porque ele foi percebendo, relato dele, Nelise, eu não tenho personalidade. Eu, minha modulação social, ela depende de onde eu tô. Eu não sei quem eu sou. E eu vou resumir aqui, né? E aí a gente vai investigar um cara mega inteligente, comorbidade com altas habilidades. O que ele entendeu é que tinha padrões sociais, festa, aí ele inclusive categoriza, né? Festa em família, festa da firma e tal. E aí ele escolhia uma pessoa que ele sacava que tinha atenção e copiava. Só que a atribuição causal psicológica, né, que ele fez ali é que não tem personalidade, copio as pessoas, não sei nem quem eu sou. Sendo que, na verdade, foi uma estratégia excelente que ele usou e se adaptou, né? Uma autorreabilitação sem saber, né? Como eu falo, esses pacientes às vezes vêm com Exato. muitas estratégias que eles nem sabem, né? Assim, que são estratégias muito Uhum. boas. Exatamente, É. exatamente. E aí, aproveitando que eu falei de depressão, me preocupa muito, e para mim, uma das principais importâncias da gente conversar sobre esses diagnósticos do TEA e também do TDAH é que grande parte dessas pessoas, quando não são identificadas na infância e na adolescência, eles vão ficando com quadros psiquiátricos em consequência. Ansiedade, depressão. Muitas das crises do TEA, né, acaba virando uma agressividade. Então, tem muitos, principalmente homens, que têm um diagnóstico de bipolaridade pelas explosões de raiva, mas às vezes não é uma explosão de raiva, é a desorganização do TEA, né? O TDAH, assim, essa diferenciação do TDAH na vida adulta e em idosos, eu acho muito mais complicado do que o próprio autismo, né? O É, autismo é é, um perfil que tem um impacto é, maior, né? E tem características é, mais marcadas, né? sim. Essas disfunções de adaptação do TDAH, né? Essas disfunções executivas do TDAH, e só um detalhe, quando eu falo em disfunção executiva do TDAH, eu estou falando de forma ecológica. Não estou garantindo que eles vão ter dificuldade no teste, não, tá, gente? Exato, Que às exato. vezes consegue compensar. Isso é Uhum, muito muito, complicado. muito.
Assim, fazendo um gancho com a questão de comorbidade, etc., com TEA, né, eu acho que só para fechar essa questão do, né, assim, para a gente pensar nisso nos idosos, né, então, deles virem por outros motivos, né, disso vir com essa característica, para nós, né, na hora que você faz o atendimento de um idoso com essas características, a gente tem um problema, assim, né, assim, que é como a gente vai voltar retrospectivamente. A gente tem que tomar muito cuidado com os transtornos de personalidade que podem ser confundidos, porque vão ter iniciado ali no início da vida adulta, então a memória que a pessoa tem mais fresca, que ela diz que ela sempre foi, às vezes é do final da adolescência e início da vida adulta. E às Uhum, vezes isso pode uhum. ser um transtorno de personalidade e não necessariamente um TEA. Então, por isso esse cuidado de realmente voltar e separar esses quadros, né? Numa das recomendações que a gente tem para diagnóstico tardio de TEA em idosos é critério que a gente separe de transtornos de personalidade, né, com muita clareza, justamente por isso, porque como vai ser retroativo, né, retrospectivo ali, eu vou realmente buscar características. Se vocês repararem, a gente vai buscar características de quem nós somos com muito mais facilidade do que a gente é do final da adolescência e início da vida adulta, Uhum. né? Já lá eu era uma criança, às vezes eu até falo, eu era uma criança XYZ, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado, tá? E assim, eu acho que isso é uma das coisas difíceis do envelhecimento, na hora que você tem que começar a separar se é personalidade, você tem que começar a separar se ou se é realmente, né, um TEA. Mas, de fato, é óbvio que se a gente não comer a mosca mor, né, que é depois chegar essa pessoa com dificuldade aí de cognição social e você suspeitar que ela está começando uma demência frontotemporal por causa disso, né? Então, assim, se a gente lembrar que o envelhecimento é esse contínuo, na hora de fazer a anamnese de idoso, a gente volta no tempo, a gente não pega só o agora, aí realmente vocês podem confundir esse paciente como, ai, nossa, ele tem um CCL ali frontalizado, ele, né? Está começando uma demência frontotemporal, tem uma dificuldade de cognição social, que é característica das DF, né, da DFT, variante comportamental, mas que essa pessoa, se ela sempre foi, né, assim, ela pode até progredir, existe o fator de risco, eles podem evoluir para quadros patológicos, mas a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente na primeira avaliação, para poder fazer essa separação, tá? Agora, de fato, viu, Ana, assim, de fato, acho que o TDAH, para a gente pegar essa sutileza lá na frente, que nunca passou, né, assim, passou Uhum. batido, enfim, pela própria geração deles também não existia muito essa As noção, é demandas eram difícil. menores, né? Eram menores. O Eram mundo não era tão menores. corrido. O mundo corrido faz o TDAH ficar mais evidente hoje, né? E Não estou concordando e com o são, mundo corrido, não, gente. mas são interessantes porque são pessoas que ou tiveram boas estratégias e compensaram isso ao longo da vida, ou são pessoas que chegam no envelhecimento exatamente como vocês veem nos estudos longitudinais de TDAH de adulto, que vocês falam assim, ah, vai ter menor alcance econômico, vai ter menor estabilidade profissional. É aquela pessoa que passou por 5, 6 profissões ao longo da vida, diferentes, não conseguiu concluir o ensino, ou concluiu, começou e não terminou vários cursos. É característico que essa pessoa chega com aquela sensação de que, tipo assim, eu não sei o que eu fiz nos últimos 60 anos, 65 anos direito, sabe? Uhum, Assim, eu fui uhum. vivendo parcelas das coisas. Então, Planejou projetos homéricos e não executou, executou pela metade. pela metade, eu planejei que eu ia reformar a casa, mas aí planejo o trem pela metade, aí a casa tem 10 anos que a casa tá com meia reforma feita, né? Então, assim, são coisas que você vai vendo que aquela pessoa carregou aquilo, né? Só que se a gente, de novo, não olhar para essas pessoas como um contínuo da vida delas, essas pessoas podem ser facilmente confundidas com comprometimento cognitivo leve, com transtorno neurocognitivo Uhum, leve. E às vezes elas vão receber um diagnóstico, né? E vai ser aquele CCL estável, que a gente chama, né? Não vai piorar, porque não é progressivo, né? Não necessariamente tem caráter progressivo. é do perfil, Então, né? assim, o TDAH em idosos, a gente tem uma série de estudos justamente falando isso. Como é que nós vamos conseguir separar essas pessoas, né, com clareza de um histórico aí prévio, tá? Então, Uhum, e aí realmente é isso, né? Então, se eu também começo a envelhecer, a gente sabe que as funções executivas vão declinar, né, com mais facilidade, por serem habilidades fluidas, envelhecimento saudável. uhum. Então, você começa o envelhecimento com menos habilidades executivas, o pouco que você declina vai gerar mais impacto, né? Então, eles vão ter a sensação de que o envelhecimento está ficando um pouco pior.
Tinha estratégias, Exato. manejei, e agora que o pouco que eu tinha, que eu consegui manejar, eu tô começando a perder naturalmente, porque eu estou envelhecendo, a dificuldade vai ficar mais evidente. Então a gente tem que Bateu tomar na muito cuidado. resistência antes, né? Exato. Bateu na Bateu ali na resistência. resistência antes. Exato, É, né? Tem umas perguntas. Você quer tem, eu falar alguma anotei coisinha uma sobre? Ah, aqui. você anotou? Notei. A primeira aqui perguntando de teste ou escala para autismo é, leve. A gente tem um AQ10, mas assim, é até uma bateria que vocês conseguem encontrar fácil, tá? Não tem uma norma brasileira, então precisa ser usado dentro de um contexto até para te orientar. Tem gente que usa até para fazer as perguntas, né? É uma escala. Entendendo. Então, às vezes, Uhum. você faz aquelas perguntas específicas. Mas precisamos lembrar que esse diagnóstico, ele é clínico, tá? E como a Laís falou, você precisa fazer muito bem essa diferenciação de transtornos de personalidade, tá? Não é só o TDAH, não. O Viva a TEA também. psicopatologia. Exatamente. Né? Entender a origem da dificuldade. Porque, por exemplo, essas questões assim, executivas, elas podem vir de diversas dificuldades em termos de organização, de uma própria ansiedade, gente. E aí depois eu vou até falar um pouquinho mais disso. Ansiedade e procrastinação andam juntos. Né? Principalmente para pessoas que são mais inteligentes, às vezes elas ficam preocupadas de não conseguir atingir um nível de funcionamento como elas gostariam. Então, tipo, já que não vai ser perfeito, a pessoa não pensa perfeito, mas já que não vai ser do jeito que eu gostaria, então nem faço. Né? É até interessante que a própria ansiedade é um diagnóstico diferencial do TDAH, né? Misturando aqui um pouquinho. Ah, isso junto com uma outra pergunta aí, ó, que a Viviane mandou. Muitas vezes acho Hum, difícil diferenciar altas habilidades com ansiedade social de TEA no adulto. Onde seria o critério diferencial? tá. A ansiedade social, Somos duas. o... Hã? Deixa eu só dar um aviso aqui. Gente, vai ficar gravado, tá? Se der tudo certo na hora que sair aqui, se o Instagram não pregar nenhuma peça, vai ficar gravado. Pode ficar tranquilo. Olha, a ansiedade social, a pessoa tem realmente uma vontade pelo convívio. Ela demanda, tá? E ela não consegue. Na Consegue. verdade, Exato. no TEA, de novo, eu falei que não é que essas pessoas são isoladas, não. Tá? Mas elas não têm tanto assim a demanda. Muitas vezes elas nem conseguem perceber essa dificuldade social. Tá? E essa falta de percepção do contexto social, ela ajuda muito bem a gente diferenciar, tá? Lembrando que Exato. eu acho muito mais difícil um diagnóstico de altas habilidades e TEA, porque nas altas habilidades, eventualmente, a gente tem comportamentos mais excêntricos, são pessoas mais rígidas, tá? Por que as pessoas mais inteligentes, elas são mais rígidas? Porque, sim, elas têm melhores habilidades de resolução de problemas, né? Então, por que elas vão abrir mão da ideia delas, sendo que ao longo da vida elas tenderam a acertar? Inclusive, eles têm dificuldade de lidar com frustração, Sim. porque se frustra menos. Mas falando de questões lógicas, né? Sim. Nem tudo é lógico. As tomadas de decisão, elas envolvem considerar aspectos que não estão 100% dentro da lógica. Mas, por exemplo, diferenciar o TEA da altas habilidades fica muito, por exemplo, no uso da linguagem, no uso do sarcasmo, no uso das entrelinhas. Pessoas mais inteligentes, elas têm eu tenho um termo que é meu, tá, gente? Não é técnico, não, mas elas têm um humor refinado, daquela coisa assim, que ela faz uma piada que não é explicitamente uma piada e já fica esperando a graça. E a pessoa ainda acha graça quando as outras pessoas não entendem, né? O autista não consegue isso. Não é deles, né? Eles são mais Uhum. pragmáticos na Sim. fala. Eu ia falar Só bem isso, um até essas adendo. ironias sutis, né? Assim, as ironias sutis no convívio social, eles dão aquelas rateadas, né? Assim, E então, assim, eles não fazem uso. Às vezes eles sabem até entender.
Porque às vezes usa da cognição para isso, né? Eu tô falando de um TEA com comorbidade e altas habilidades. Eles conseguem entender às vezes alguma ironia, algum sarcasmo, tá? Conseguem entender metáfora, tá bom, gente? Às vezes tem pessoas que o critério diagnóstico de autismo é não entender metáfora. Esses casos, essas pessoas vão entender, mas eles não fazem uso dessas figuras de linguagem, né? As expressões idiomáticas, elas têm 3 níveis. É a compreensão, a compreensão, o falar e o entender, que não é literal. Né? Do tipo, alguns casos, até as pessoas entendem que o uso de uma figura de linguagem não é literal, mas a pessoa não entende o que é o significado não literal. E um terceiro ponto mais difícil é saber fazer uso. E os casos leves, eles entendem que não é literal, eles aprendem que até o significado, né, daquela expressão, e não precisa ser só uma expressão fixa, não. Pode ser um jeito, né, de falar também, mas eles não fazem uso, né, dessa ironia. Exatamente. Tá? Alterações de linguagem não são critério diagnóstico para autismo, tá? Alguns casos, eu diria que bastante casos dos TEA leves na vida adulta, eles ficam, nem que seja com uma dificuldadezinha na prosódia. É uma fala um pouco mais monótona, mas nem sempre, tá? Nem sempre. Exato. Os sintomas aparecem muito mais nos outros eixos, né? Ups. Exatamente isso. E eu acho que isso é o que torna difícil mesmo, como a Viviane perguntou, né? Mas acho que prestar atenção nisso, de como a pessoa se sente, né? Se ela tem o desejo ou não de interagir, e aí como ela se sente quando ela interage, são todos detalhes que, assim, isso é uma coisa que a gente precisa... Gente, uma dica para vocês, tá? A Denise me corrige se ela não concordar, mas, assim, uma dica preciosa que eu dou para as pessoas normalmente, né? A gente precisa entender o que tem na entrelinha daquele critério diagnóstico que o DSM colocou como uma palavra ou como uma frase. Né? Então, assim, eles colocam lá do tipo, né, evita contato social. Só que um evita por um motivo, o outro evita por outro motivo. O terceiro diagnóstico vai evitar por um outro motivo. E a gente precisa entender o que tem por trás dessa evitação. Né? Então, não é assim, evita, sim, 0 e 1, né? Sim ou não. Ok, evita. Por que você evita? Né? Vamos tentar entender. E aí, às vezes, é nesse momento que você pergunta o porquê que vem a separação, para você cogitar uma questão que talvez possa ser mais de personalidade, que possa ser de ansiedade, que possa ser de um TEA, enfim, né? Que vai casar aí com outras possibilidades. A gente vai abrir ramificações. Né? Então, se a gente só aceita a existência, né, do sintoma, é a mesma coisa com TDAH, inclusive em adultos e idosos. Eu sempre fui muito agitado. Se eu não aceitar a agitação como a gente descreve no popular, tem aquele que é ansioso e que se sente agitado porque fica o tempo inteiro ali, né, assim, preocupado e com aquela sobrecarga mental. A inquietude. A inquietude, e aquele que realmente é ansioso, que vai ter a agitação por uma agitação mesmo, né? Então, por não conseguir ficar quieto, enfim, ou por não conseguir terminar as coisas que deveria fazer, mas não necessariamente tem ansiedade, né? E é engraçado que essas pessoas, gente, elas acostumam tanto com esses sintomas que a procura, o que a gente tem que ter ouvido clínico é que a procura vem por comorbidade. A quantidade de TDAH que a gente pega porque vem com ansiedade ou com depressão, e aí, na verdade, a ansiedade ela tá sendo o contraponto, né? Então, tipo assim, eu vim porque eu sou muito ansioso. E aí, na hora que você começa a ver a pessoa, ela é um TDAH e, filho, é quase que você, a ansiedade é a única coisa que te salva aqui, né? Você não perdeu seu emprego ainda porque você fica preocupado, né? Porque você coloca ali que você vai ter que concluir o prazo. Porque senão você ia procrastinar igual que você fez com tudo aquilo que você fez a vida inteira, né? Então, só que é interessante a gente ver, se eu não prestar atenção, né, assim, nesses cuidados para ajudar essa pessoa, é muito mais do que o diagnóstico, é a gente pensar em conduta. É igual o idoso, né? Se eu vou reabilitar ou não um idoso que tem uma possibilidade de um quadro prévio, é diferente. Eu não entro para a reabilitação de um idoso que tem TDAH e queixa de memória agora, de um que não tem e tem só queixa de memória, né? Porque eu sei que talvez o engajamento dele vai ser precário, né? Talvez ele vai fazer 2 sessões, achar lindo, depois ele vai falar, nem não vou fazer isso nunca mais, né?
Então, assim, Nossa, quero muito no primeiro quero, momento. quero muito, faz um dia, depois nunca mais volta, né? Então, assim, a gente precisa ter essa percepção, tá? De que essas pessoas acostumaram boa parte das vezes com esses sintomas, né? E tanto acostumaram, gente, só para vocês terem uma ideia, uma das minhas pacientes, assim, foi uma das primeiras que a gente, né, assim, que eu atendi, que a gente dá aquele clique, que a pessoa veio justamente por isso. Eu tenho certeza que eu estou demenciando. Essa era a fala dela. Eu tenho certeza. Ela tinha certeza absoluta que ela estava demenciando, né? E aí, na hora que você começa a levantar o histórico, você fala, nossa, filha, não, né? Assim, calma, né? Você tem muito mais aí de outra coisa do que de um Alzheimer que você tá tão preocupada, né? Vamos tentar entender seu histórico primeiro. E era uma Deixa eu te dessas fazer uma pessoas que... pergunta Ah, boba. Você que é do faz. idoso, eu vou te fazer uma pergunta boba, Boba porque eu não, não vai. sei nada. Alguém que está demenciando tem essa percepção? Depende da demência, depende do estágio. Grau um talvez, né? Talvez No alta estágio, escolaridade. Assim, nos Entendi. estágios mais, não, nos estágios mais leves, né? Então, assim, quando as pessoas começam, né, nos primeiros momentos com as queixas cognitivas, eles têm percepção. Salvo alguns quadros Uhum, onde vem, inclusive, como critério, né, essa ausência de insight da sua própria condição, elas têm essa percepção. Eu uhum. estou esquecendo, enfim, eu fiquei perdido 2 vezes. Só que à medida que isso progride, elas vão perder essa habilidade. Então, é como se fosse a sensação de que eles esquecem que esquecem. Então, eles vão falar que tá É, ótimo. É mais ou menos era assim. isso que eu queria Só que saber. só que é interessante pensar que os quadros que mais fazem a gente confundir esses diagnósticos, como TEA e TDAH, que são os quadros mais frontalizados, que vão vir marcados por disfunções executivas, etc., são quadros onde o insight fica alterado. Uhum, Normalmente uhum. bem rápido, né? Que são as demências frontemporais, Alzheimer frontalizados, etc. Eles costumam ter prejuízo dessa percepção. Então, também é uma coisa interessante você ver justamente essa excelente pergunta, né? Porque na verdade você vê essa percepção da pessoa é diferente, né? Se ela percebe ou não. Tá? Eu vi um comentário aqui interessante, posso? Sobre ansiedade e Pode, dificuldades vai? atencionais. Uhum. Desatenção, gente, é um dos sintomas, e depois eu vou completar com uma coisa que a Laís falou, mas desatenção é um dos sintomas de ansiedade. Porque qual que é o principal componente da ansiedade? É o componente cognitivo, é o componente ruminativo. Só que a gente tem capacidade de manejar a informação de forma limitada, né? Para a galera da neuropsicologia que está aí, a memória operacional ela é limitada. Então, se você pega, dedica 3/4 da sua memória operacional para ruminar, para ficar ali mastigando o problema, como é que você vai conseguir se engajar em prestar atenção, né? Distrabilidade é um dos critérios. E Uhum. aí eu já tenho emenda numa outra coisa, e daí que a Laís começou a falar a importância da gente fazer diagnóstico não com base no sintoma, mas com base na origem do sintoma, que é o fenômeno. Porque é o fenômeno que a gente consegue fazer a ligação com o diagnóstico. Né? Você pode ter desatenção, depressão, ansiedade, TDAH, TEIA, tá? E não é porque a pessoa é desatenta que ela é TDAH. Uhum. Né? Esses dias a Marina Exatamente, fez não, outra um coisa. videozinho muito legal sobre isso. Depois a Marina do Nep Neuro, depois vocês vão lá ver. Tá? Porque a gente precisa pensar sobre a origem da dificuldade. Fazer diagnóstico com checklist de sintoma, isso já é muito old school. Dificuldade de lidar com frustração. Aparece no TDAH, aparece no É. TEA, aparece em transtornos de controle de impulso, aparece em transtornos de humor, como no E, bipolar. fa- e fazer diagnóstico, gente, com base em escala também, que muitas das vezes vão pegar os primeiros critérios, sintomas do critério A, do critério B, não vão trazer para vocês a importância do diagnóstico diferencial, não vão trazer para Uhum. vocês, né, esses detalhes que tem por trás dos sintomas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Então, escala é bom? É bom, ela dá uma orientada pra gente, mas a gente tem que saber o lugar dela. Então, assim, não é porque deu positivo numa escala que necessariamente tem aquele transtorno. Uhum. E isso é engraçado que na avaliação de idoso acontece muito. Então, às vezes a pessoa, ela já tem uma série de sintomas neuropsiquiátricos
porque eles são manifestações que a gente chama, né, psicológicas e comportamentais da demência, que se você fizer critério diagnóstico para um tanto de transtorno, a pessoa vai ter 5, 6 comorbidades possíveis. Isso é impossível, né? Na verdade, aquilo ali Uhum. tudo é uma manifestação diferente. Então, mas se eu preocupar, né, em não fazer questões de exclusão, se eu não preocupar em fazer essa análise que vai além só né, desses pontinhos que são levantados, a gente também vai comer mosca, né? E a gente também vai acabar errando aí umas coisas que a gente poderia evitar de alguma forma, né? Deixa eu ver, tem mais E a gente pergunta. tem aquele princípio, né, dentro da área da saúde, que é sempre mais provável que você tenha uma coisa explicando tudo, né? É sempre uma explicação mais simples que conecta Uhum, todo. Eu não tô excluindo que não existam comorbidades, né? Mas uhum. assim, eu tenho ataque cardíaco quando chega paciente para mim com lista de diagnóstico. Qual que é a probabilidade? Exatamente. 6 diagnósticos. Já teve 4, 5, 6 diagnósticos diferentes, posso saber, tem alguma coisa errada, né? Assim, Exatamente. alguém Provavelmente não nenhum está tá certo. construindo. E Provavelmente. tá faltando construir, tá faltando construir. Porque naquele dia que consultou aquele médico, estava mais depressivo, ganhou um diagnóstico de depressão. Na hora que consultou o outro, tava mais, ganhou outro diagnóstico. Então, gente, se isso está acontecendo, tá faltando sentar e construir história, né? Que é alguma coisa que a gente Uhum. faz muito na neuropsicologia. Mais do que testagem nesses pacientes, é construir a história deles mesmo, Construir né? história. Então, não, E né? entender as origens de cada um dos sintomas, né? Você ia falar de Exato. pergunta? Perdi. É, a Geisa perguntou uma coisa interessante aqui. Quais os transtornos de personalidade mais desafiadores para o TEA, diagnóstico de TEA? Nossa, gente, é desafiador demais mesmo. E hoje, porque tem. É engraçado que eu já dei umas duas supervisões assim, né? Que o paciente já chega com o diagnóstico dizendo eu sou TEA. Né? Com a certeza absoluta que ele é TEA, sem pensar que, na verdade, ele pode preencher critérios para outra coisa que ele nunca Outras imaginou na coisas. vida, né? Outras coisas que ele nunca imaginou na vida, porque as pessoas não falam sobre, né? Principalmente os de personalidade. Quer falar, Nelise? Quer começar falando? Deixa Olha, eu um ver. dos diagnósticos mais, assim, que tem um perfil bem parecido com o de TEA é o de personalidade esquizoide, tá? A evitação social, é, assim, é o desconforto social, sabe? É, A rigidez. Às vezes, a gente junta diversas características, é o que a Laís falou da é. construção. Às vezes é uma pessoa mais inteligente, com a questão social. O transtorno esquizoide, ele tem esse componente da rigidez também, tá? Tem. Alguns casos acabam Perfeito. chegando como dissociativo, tá? Associativo. O evitativo. O evitativo, né? Eu já recebi bastante mulheres que o perfil era de um transtorno border, tá? Porque aí assume que as questões sociais é de relacionamento instável, mas é porque às vezes Uhum. a pessoa consegue fazer algum vínculo, mas ela não consegue manter, né? Mantém. Uma das coisas que dificulta, né, os transtornos de personalidade com essa diferenciação do TEA é que nos dois casos eu tendo a ter uma autopercepção baixa ou distorcida. Hum? Uhum. Exatamente. Perguntas? Mais. Deixa eu ver aqui. Uso de Tem uma aqui. psicoestimulante em TDAH idoso, Bertz. Faz. Tem médico que faz, tá, gente? Tem inclusive médico que tenta o uso, inclusive de Ritalina. Não é o comum, tá? Mas, enfim, tem médicos que inclusive tentam o uso desses estimulantes para quadros já degenerativos que não tem nada a ver com o TDAH, tá? A principal dificuldade que a gente tem que entender é que na farmacologia de idosos a gente tem um outro problema, né? Que é quanto que se dá para um organismo que tem um equilíbrio, né? Elisa vai poder falar muito melhor do que eu disso, né? Vou falar provavelmente alguma bobagem aqui com algum termo errado, né? Mas que tem uma dificuldade de um equilíbrio, né? Assim, farmacológico já mais delicado. Então, normalmente são pacientes que fazem uso de polifarmácia por outros motivos, etc. Então, a gente tem que Uhum. pensar, né? Assim, vai ter que pensar se vale mais a pena, nesse caso, entrar com mais uma medicação, né? Psicoestimulante, nesse caso, para esses pacientes,
ou se vale a pena, enfim, fazer as adaptações, fazer reabilitação, fazer outras coisas que possam de alguma forma ajudar a manejar esses sintomas, tá? Mas eu já vi paciente tomando, né, e que se adaptou relativamente bem. Tá? Então, Uhum. acho que tem que ser uma escolha aí que o médico, né, principalmente aí um geriatra, um neurologista cognitivo que trabalha com envelhecimento, tem essa percepção, porque não é a mesma coisa que criança que bebe, que toma, né, você vai tomar só, né, ali a Ritalina na vida dela, né? Já são Precisa pessoas de que às vezes mais fazem isso de estudos, né? hoje. Até de Exato. interação medicamentosa, né? Porque assim, não Exatamente. tem. Nem que seja um antihipertensivo esse idoso está tomando. É muito raro, Infelizmente, realmente, né? não era para ser assim, né? Mas infelizmente é a realidade, né? Então, como existe essa questão de polifarmácia hoje muito grande, né, nessa geração, então a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, tá. Deixa eu ver a hora aqui que falaram que não pode deixar passar de 1 hora, senão aí Tá. eu não consigo gravar. Mas então Não, tá. ainda tem. Teia leve, linguagem. Bom, então, ô Viviane, no Teia leve, eles têm sim dificuldade com a pragmática e alguns deles com a prosódia. Só que aí eu acho que ficou confusa a minha fala, eu vou até repetir. A- vamos dizer assim, o uso das linguagens figurativas, elas têm três componentes. O do entender, que não é literal, ou que tem ali, né, uma nuance, um sarcasmo, uma metáfora, né? O entender, que não é literal, o segundo, que é compreender o significado, e o terceiro, que é fazer o uso adequado daquele traquejo ali, daquele manejo da linguagem. Um exemplo bobo, não é critério diagnóstico, tá? Mas a maioria dos TEA adulto, eles entendem gíria, eles entendem o significado das gírias, mas eles não falam nenhum tipo, nenhum tipo assim, nenhum véi, tá? Porque isso é uma linguagem figurada, né? Gíria é uma linguagem figurada, só que eles não fazem uso. Só que às vezes é uma coisa tão leve, e eles falam com fluência, eles falam com Uhum. entonação, mas eles não fazem uso dessa pragmática, tá? Os casos leves, tá? Eles conseguem numa boa. Os casos leves entendem muita situação social, né? Ah, eu estava discutindo, acho que é quarta-feira com um paciente. Annelise, eu consigo entender quando uma menina tá chateada e, sei lá, ela tá querendo terminar um namoro comigo, mas por que que ela faz isso? Então ele entende, ele sabe identificar, mas ele não entende a função do uso social daquela estratégia, né? E sabe, e sabe, É... Vai lá. Sabe uma coisa que é fenomenal, gente, nessas pessoas? É o seguinte: se você pega elas e pega pessoas que têm esse perfil, que às vezes estão um pouco mais velhas, né? Que já têm parceiros. Se você conversa com esses parceiros são verdadeiros reabilitadores. Eles foram reabilitadores a vida inteira. Você já notou isso? Eles ensinam Já. para essa pessoa que do tipo, olha, você chateou fulano quando você disse isso. Então a pessoa aprende que da próxima vez ele não vai falar aquilo daquela forma. Exatamente Entendeu? isso. E aí outro vira e fala assim, fulano, não fala isso na mesa, né? Assim, ai, gente, vocês me desculpem, né? Pelo que fulano falou. Então, assim, são parceiros que às vezes ele fala, né? Assim, às vezes eu tenho que ficar falando que não pode fazer, né? Assim, não é muito legal fazer isso, não percebe essas sutilezas, assim, mais essas nuances. E aí, quando você conversa com esse coach, você fala, nossa, né? Assim, tem 20 anos, 10 anos, 30 anos que você reabilita essa pessoa. Basicamente é isso, né? E o paciente responde: Ó, eu faço assim porque fulano pediu. Minha esposa, porque minha esposa me ensinou. Minha esposa... Às vezes ele faz porque ele é obediente, ele Uhum, entende, ele é obediente, é ótimo, uhum, né? Ele entendeu que é mais funcional, mais uhum. adequado, enfim, que não gera tanto estresse aquele comportamento, mas ele ainda não compreendeu o porquê daquele Não, comportamento. não, não. E no idoso a gente tem um outro, é o contrário, né? Quando você vai para os idosos, é o contrário, viu, gente? Porque aí você pega uma geração onde nem toda, né? Vamos pegar assim, principalmente se for o homem, né? Nem toda mulher tinha liberdade de fazer esse tipo de correção. Então, assim, nossa, meu marido sempre foi muito rígido, as coisas tinham que acontecer exatamente mais ou menos como ele sempre quis. Se saísse fora do esperado, ele ficava extremamente irritado, etc. A pessoa tinha um padrão de rigidez muito grande, mas a esposa falou: ok, eu faço tudo exatamente como ele quer, porque eu não Uhum, quero ver, né, acontecer os rompantes de raiva, não quero ver acontecer uhum, né, que seria essa desorganização, porque é da geração. Então é o contrário, né? Então uhum. a outra passou a vida inteira se adequando à rigidez para não gerar um desgaste.
Então, assim, se a gente não prestar atenção nessas coisas, é dessa hora que, né? Tá vendo, gente? Provavelmente vocês vão lembrar de algum paciente de vocês aí, ó. Eu falo outra coisa. Controle limitar funcionou. Aqui, uma pergunta que eu achei interessante aqui do hiperfoco no TDAH. Sim, no TDAH tem um hiperfoco. Depois, Laís, se você quiser completar, mas assim, eu não gosto. Quem sou eu para gostar ou não gostar, né? Mas eu não gosto muito desse termo déficit de atenção e hiperatividade do TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, porque quando fala déficit de atenção, fica parecendo que é só o rebaixamento. Mas, na verdade, no TDAH, a gente tem uma desregulação do processo atencional. Pode ser para mais ou para menos. Eu gosto de pensar, né, e também tem uma linha de pesquisadores, assim, que eu gosto bastante, que entende o TDAH como um transtorno de motivação, que tem uma baixíssima motivação para coisas que não são do interesse, que demandam esforço, vamos dizer assim, e que tem um super engajamento em coisas que são reforçadoras. A gente tem que lembrar que no TDAH é uma questão ali de dopamina, né? Tanto que as medicações ali, psicoestimulantes. Então, quando essas pessoas fazem coisas que dão prazer para ela, é como se você estivesse jogando dopamina num cérebro que estava em abstinência de dopamina, que estava em abstinência de prazer, não, sem aspas mesmo, dopamina é o neurotransmissor do prazer, que estava ali em abstinência de prazer e aí de repente você joga um tiquinho. A pessoa fala, nossa, quero mais. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Eu tô fazendo assim porque é o videogame, né? Dos meninos. Explica por que eles hiperfocam, por exemplo, no videogame. Só que tá pegando fogo aqui em volta deles e eles não estão vendo. Esse hiperfoco também não é adaptativo. Você não vai correr se tá pegando fogo, né? Exato, né? E é interessante que isso, se vocês pensarem, esse sintoma ele continua acontecendo no envelhecimento, continua. Continua exatamente com essa mesma sensação que as pessoas têm quando relatam em adultos, né? De quando tá ali extremamente, né, focado, interessado, tendo, né, assim, tendo ali seu retorno, tendo ali sua recompensa viável, não escuta ser chamado, né? Ah, porque fulano parece que é surdo. Exatamente essa mesma queixa que provavelmente pai de criança falam pra vocês, né? Assim, parece que é surdo. Eu chamei 2, 3 vezes, não me escuta. Aí até levei no otorrino pra ver se tá tendo perda auditiva. Porque aí no idoso a gente faz assim, né? Começou a envelhecer, não tá escutando, você leva no otorrino. Né? Será que E é ele normal, né? De verdade. e pior que é, né? Então você realmente tem que verificar. Então a gente tem que verificar essas partes biológicas. Bem lembrado, uma outra dica para vocês, né? Então, assim, antes da gente bater martelo nessas coisas, a gente tem que tomar cuidado se parte sensorial, etc., não, né? Não tá alterado. Ó, Cláudia, lembrando aí, falta 7 minutinhos, Cláudia. Vou dar 5 minutinhos, então, pra Vai gente ficar terminar um pouquinho gravado. antes, tá? Na verdade, assim, acho que já meio que acabou as perguntas também, né? Alguém fez um comentário aqui se tem uso de tendência de drogas no TDAH. E no TEA, tá, gente? Por motivos diferentes. No TDAH, na verdade, o abuso de substâncias no TDAH está principalmente associado ao TDAH não tratado. Tá? E no TEA é muito comum que o uso de drogas ali, principalmente para resolver problemas sociais, e acaba virando hiperfoco. Tá? Lidar com um TEA adulto adicto é complicado. Gente, a Laís fez o desafio para mim, né? E nós gostamos tanto da ideia e todo mundo ficou tão empolgado com a live aqui, recebemos tanto de feedback que aí a gente tem hiperfoco em trabalhar, né? Em estudar, né, Beth? Deixa o caso aí que a gente resolveu montar uma rigidez um mental aí, que tudo a gente quer fazer. Tudo que sobrar a gente faz. Mas que a gente resolveu fazer um curso de 2 dias, tá? E o curso vai ser eu e a Laís o tempo todo. A gente vai tentar também fazer um jogral. A gente, só falando aqui rapidinho do cronograma, vai ser diagnóstico, características e especificadores das faixas etárias, tá? Então, curso de autismo e TDAH em adulto e idoso. Estratégias de avaliação, a gente vai apresentar estratégias de avaliação sistematizada, diagnóstico diferenciais, que vocês perguntaram muito aqui,
e orientação e intervenção. O curso já tá postado, mas depois da live a gente também posta os nossos perfis profissionais. Tá bom? O curso vai ser em outubro. A Laís é uma pessoa muito ocupada, só consegui uma agenda para outubro, gente. Mas vai ficar legal. Só eu. Falou, viu? Tá? Então, um diagnóstico com características, estratégias de avaliação, especificação, né, uma orientação de como avaliar, diagnósticos diferenciais e a intervenção. Tá, 22 e 29, não é isso, Anne? Esse eu tô certo, acho que é 22 e 29 de Isso, outubro. 22 e 29, quinta-feira, 2 horas dia 22 e 2 horas dia 29. Exato. Tá bom? E Eu tô quem com fizer calor, o tá curso não. vai... Ah, não. E quem assistiu o curso vai ficar disponível para vocês 2 meses. Sim, o nome do Agora eu curso não aguento é o nome da esperar. live. É online, gente, online, nada presencial. Eu tô É num lugar, online. a Melissa está no Online. outro, cidades diferentes. Mas assim, a ideia é só para vocês não, que a gente também precisa se organizar, né? Uma vez que a gente vai fazer juntas, a gente tem cronogramas diferentes e tudo mais, mas Montar o jogral. a gente vai montar aula junto, vão estar as duas juntas, então a gente precisa de um tempinho, tá, para se organizar. Cláudio tá aí servindo de relógio mesmo, ó. Cláudia não vai deixar essa live não ser gravada. Viva a Cláudia, viu, gente? Vocês agradeçam a Cláudia depois, tá? Então, gente, de fato, né? Estejam presentes aí para quem tiver interesse, que aí no curso a gente pode conversar com mais calma, tirar dúvidas com mais calma, né? Porque Vamos realmente discutir caso. discutir caso, porque aí a gente tem detalhes, tá bom? Para poder separar as coisas aí dentro do que for possível, tá? Então, a gente espera que vocês gostem também. Ok? Então, Ali, ó, muito obrigada, viu, por ter topado, Obrigada pela a você parceria pelo aí, pela convite. participação na live. Obrigada pelo tópico, viu, gente, quem levantou esse assunto. Então, um beijo para você, gente. Boa noite, viu? Obrigada pela presença. Tchau, Boa tchau. noite. Boa Beijo. noite. Tchau.